Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos ter a classe única, pedir para que os jovens voltassem, participassem conosco. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer uma agência missionária nova, vamos poder ouvir um pouquinho sobre uma necessidade que existe em termos de missões. E eu convidei um dos meus professores para virem aqui e compartilhar conosco. É o professor Jung. Como é que eu falo? Jang. Ele é sul-coreano. Depois ele vai apresentar um pouco melhor ele, a esposa, né? E ele vai falar um pouquinho sobre um ministério muito interessante que se propõe a trabalhar com universitários. E eu pedi para que ele viesse nessa manhã e compartilhasse com a gente, falasse um pouquinho como é esse ministério, como a igreja pode se envolver. Conversei com ele lá no seminário e ele me trouxe algumas estatísticas assim bem preocupantes a respeito daqueles que são dos jovens que vão para a universidade. Muitos se perdem. Então eu gostaria que a gente pudesse estar muito atento, prestando bastante atenção. Vou pedir para que o pastor Jang venha aqui na frente, por favor. Quero fazer uma oração por ele, para que ele possa usar bem aí do tempo que Deus nos dá. Senhor, obrigado a Deus pela vida do teu servo, pastor Jang, que o Senhor possa estar ajudando ele nesse tempo, que o Senhor possa também, Senhor, nos ajudar como igreja a nos envolver ainda mais na Tua obra, percebendo as necessidades que existem. Pedimos que o Senhor use o Teu servo, Deus, para essa tarefa. Muito obrigado pela presença dele, da sua esposa aqui conosco. E abençoa-nos, ó Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. A pastor se apresenta. Sim. Obrigado. Tá, muito obrigado. Bom dia. É um imenso prazer estar aqui com a igreja, por várias razões, mas primeiro quero agradecer a Deus por essa oportunidade de eu e minha esposa Esther estarmos aqui. É um tempo tão especial, porque além o respeito que eu tenho em relação ao pastor Charles, como um pastor que tem muito interesse e dedicação pela edificação dos servos de Cristo. Eu tenho visto de longe, mas também de perto, porque o Leandro e Márcia, eles foram do nosso grupão por 2 anos. E também pelos outros alunos, Yuri, Tamires aqui, nós podemos acompanhar, ainda que de longe, o trabalho que o pastor Charles tem desenvolvido com esses homens e mulheres de Deus, porque eu creio que é muito importante esse acompanhamento, o discipulado do próprio pastor, além do ensino do seminário. E apresentando eu, então, como a pessoa Jang, eu sou brasileiro naturalizado, mas nós viemos da Coreia do Sul, eu e minha esposa, e a minha esposa Esther, ela já nasceu numa família cristã lá na Coreia. Nós viemos no ano 1971 para o Brasil, mas a minha família era budista, e nós viemos para o Brasil, e aqui, toda a família, inclusive eu, nós encontramos Jesus, né? E eu penso, uma vez eu me lembro que quando eu estava passando da fase primária para o ginásio,
adolescente, pela primeira vez eu deparei com a questão da morte, porque meu tio havia falecido inesperadamente. Então, aí eu comecei a refletir sobre a vida. Eu creio que eu tive, naquela ocasião, 11 anos, mais ou menos. Essa questão de vida, a vida e a morte, me pesava muito, muito. E quanto mais eu refletia, o medo apegava mais ao meu coração, pensando que mesmo com a minha morte, mesmo eu desaparecendo da terra, nada iria mudar. Isso colocava, eu era tão pequeno, que eu era insignificante quase em relação ao mundo. Aí eu perguntava, quem sou eu? Para onde é que eu vou depois da morte? E essa questão pesava no meu coração. Mas finalmente, quando eu vim para o Brasil, encontrei Jesus Cristo pessoalmente, e aí eu achei a resposta, né? Que eu sei que agora eu tenho a vida eterna, eu sei de onde eu vim, para onde eu vou, tenho o propósito verdadeiro da minha vida. Então, eu creio que a igreja, irmãos sabem quão importante a alma humana encontrar Jesus Cristo. E encurtando a história, porque e Deus, em vários processos de trabalho na minha vida, Deus nos levou para Estados Unidos para estudar o seminário, já bem tarde, porque nós trabalhávamos como empresários, depois de casado, né? Eu creio que acho que muitos conhecem o Bom Retiro, lá, onde meus conterrâneos trabalham com roupas, não é? Confecções de roupas. Nós tínhamos loja lá, tudo, mas Deus, quando eu tinha 42 anos, me chamou para ser o ministro de Deus de tempo integral, e nós fomos estudar nos Estados Unidos, no seminário de Dallas, onde o Carlos Oswaldo, que faleceu no ano passado, o reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, estudou, e nós conhecemos lá. Então, quando eu terminei o estudo, depois de eu ter servido minha igreja coreana unida em São Paulo por 2 anos e meio, o Carlos convidou eu e minha esposa para ser missionários lá na Palavra da Vida. Então, desde então, nós temos servido o seminário. Tem sido uma grande bênção em vários aspectos. Agora, quando nós chegamos no seminário, eu creio que seja isso uns 7 anos atrás, vai fazer 9 anos, olha, já fez 9 anos, né? Já fez 9 anos que eu tenho servido o seminário, mas mais ou menos depois de acho que 1 ano ter chegado ao seminário, eu estava assistindo o noticiário do Globo, né? E acho que vocês sabem, né, como são os conteúdos. Era violência, corrupção do governo. Naquela época, o Renan Calheiros estava envolvido com, acho que, questão da, não sei se é secretária dele, e drogas. Todas essas notícias me deixaram muito triste, meu coração pesado. Aí eu perguntei, o que será do Brasil daqui 10, 20, 30 anos? Naquela época, a economia brasileira
estava crescendo, mas ainda assim, as notícias eram bem assombrosas no coração. E essa pergunta saiu do meu coração: o que será desse Brasil? Ainda que a economia possa crescer. Aí no dia seguinte, à noite, no mesmo horário, eu ligo a televisão, novamente olhando as notícias. Surgiu novamente: o que será desse Brasil daqui 10, 20, 30 anos? Desse jeito somente vai piorar, em vez de melhorar. E na terceira noite, quando eu estava com o mesmo pensamento, muito decepcionado, um pouco angustiado, o que será? Será que tem alguma esperança nesse sentido? Então, uma voz do coração disse para mim assim: não, Jang, tem esperança, o Brasil pode mudar. Aí então eu perguntei: como assim? Como pode mudar? Aí essa voz me disse: se você conseguir evangelizar os universitários, que são futuros líderes dessa nação, o Brasil poderá ser diferente daqui 10, 20, 30 anos. Se você conseguir colocar os valores bíblicos, valores eternos da palavra de Deus no coração de universitários, eles serão líderes futuros daqui 10, 20, 30 anos. E essa nação será diferente. Deus deu esse jugo para mim. E eu chamo de jugo porque é uma caminhada não fácil. E Deus tem trabalhado com isso, com uma velocidade de quase 0,1, bem devagar, porque nós sabemos que normalmente Deus trabalha com a perseverança, né, por parte da gente. Então Deus tem abençoado muito. E hoje à noite eu gostaria de compartilhar. Eu agradeço muito para o pastor Charles por esta oportunidade. E antes de eu entrar, eu gostaria de compartilhar só uma palavra, a palavra de Deus, livro de Isaías, capítulo 58. Versículo 12. Isaías, capítulo 58, e versículo 12. A palavra diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Amém. Eu creio que esse é o desejo de Deus em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos jovens. Eu creio que Deus tem essa visão em relação aos jovens do Brasil, em relação aos nossos filhos. Deus fala assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, ainda que estejam destruídas por causa de pecado, por causa de corrupção, não é?
levantarás os fundamentos de muitas gerações. Será chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Nosso desejo é isso, não é? Que nossos jovens se tornem reparador das brechas, restaurador das veredas. Não sabemos como essa nação está quebrada, não é? Mas nós temos a visão, o desenho que o Senhor, nosso Deus, deu para nós. Então, agora eu gostaria de apresentar esse projeto que nasceu através do chamado de Deus. O projeto é chamado Céu. Por que céu? Eu creio que há muitos céus também, né? Acho que o governo também tem um projeto céu. Mas o céu significa o quê? Comunidade evangélica dos universitários. Comunidade. Então, o propósito, o objetivo do céu é estabelecer pelo menos uma comunidade evangélica dos universitários em cada campo da escola universitária no Brasil, onde os jovens podem conhecer Jesus, onde o nome de Jesus pode ser louvado, onde muitas almas perdidas dos jovens universitários possam encontrar a verdadeira razão de estudar, de viver o verdadeiro propósito da vida. Essa é a comunidade evangélica dos universitários. Aqui eu só coloquei uma foto onde na conferência missionária do Seminário Bíblico Palavra da Vida, desse maio passado, é a foto que nós tiramos, porque a escola nos concedeu uma estande onde podemos apresentar o nosso projeto. Há 2 anos atrás também a escola ofereceu, e dessa vez segunda vez. E aqui tem Lucas Evangelista, que é ex-aluno, que ele está desenvolvendo esse projeto Céu lá em Piauí. Então lá Piauí tem 2 cidades que podemos chamar de cidades universitárias, chamada Picos, cidade de Picos e cidade de Floriano. E eu e minha esposa fomos visitar. Quando nós chegamos à noite do domingo, muitos universitários estavam reunidos para tomar cerveja, né? Aquela, como é que fala, roda dos estudantes, mas muitos, porque parece que nessas 2 cidades, como há muitas boas escolas, que os jovens vêm para estudar. Jovens do Nordeste, quem não pode vir para São Paulo, vão para lá estudar, e diz que tem bons professores. E lá, aqui é a Camila, que ela trabalhou com a Alfa e Ômega da Cruzada, agora juntou também conosco e está trabalhando junto lá em Picos, e fazendo o trabalho. E aqui a Natália, namorada do Lucas, aqui. O Samuel, 3º ano do seminário, ele abraçou esse projeto, finalmente através dessa conferência. Ele já esteve em Picos, viu o trabalho, gostou, e agora ele está firme, e aqui está um pouco a foto. Então, Projeto Céu, estabelecer comunidade evangélica universitária em cada escola universitária brasileira. Esse é o propósito. Através de quê? O pastor nos apresentou como uma agência de missões
Mas, na verdade, nossa estratégia é promover, despertar a igreja, para que a igreja possa trabalhar com os universitários. Aqui eu ouvi dizer que tem 6 universitários, pelo menos, né? Então, discipular eles para que eles possam fazer esse trabalho. Não através de agências missionárias, mas sim a igreja possa abraçar esse projeto com amor e sob direção do pastor, e até os membros possam participar, se envolver para efetuar esse trabalho. Então, e por que céu? Por que então começou o céu? Eu já falei primeiro, quando eu apresentei, o motivo céu, não é? Agora, ao trabalhar com universitários, cada vez mais, nós ficamos conhecendo como a vida dos universitários nos campos é um caos, simplesmente. Uma palavra talvez mais certa seria o caos. Então, o primeiro motivo, pela salvação das almas dos jovens universitários. E segunda razão, é pelo futuro da nação brasileira, como eu já mencionei. Agora, primeiro, então, salvação das almas universitárias. Eu gostaria de perguntar para vocês, por que vocês acham que os jovens querem ingressar na faculdade, na universidade? Sucesso profissional, não é? Eu creio que seja a razão principal, né? Quer ter uma realização pessoal, tanto na área de maturidade quanto na área profissional. Aí ter uma vida mais qualificada em vários aspectos, não é isso? Eu creio que seja esta a razão principal, porque os jovens querem entrar na faculdade. Acho que próprios pais incentivam para os adolescentes, né, depois para entrarem na faculdade, justamente por causa disso, não é? Mas nós temos visto vários universitários com almas muito sedentas, não é? Uma vez o ex-aluno do PV contou que ele estava estudando no Mackenzie, e ele é um cristão firme, agora ele está na Alemanha estudando direito, e ele estava estudando o direito, chamado André, e vi uma moça da classe chamada Bárbara, toda hora reclamando de Deus, e publicamente isso na classe. Aí isso incomodou o coração de André. Aí ele orou e decidiu ter uma conversa com Bárbara, porque isso estava influenciando negativamente o cristianismo, o Evangelho de Cristo. Aí chamou, foi tomar café e começou a conversar. Bárbara, por que você está, falando mal de Deus? Então ela respondeu assim: André, porque eu estou passando pelas muitas dificuldades, né? Minha alma, meu coração está bastante sedento. E se realmente Deus existisse, não teria acontecido o que está acontecendo comigo. Ela nem sabia direito quem era Deus. Aí então André comentou com a Bárbara, explicou quem era o verdadeiro Deus, que Deus amava ela, apresentou o Evangelho. É um simples exemplo, não só ela, mas muitos outros. Eu e minha esposa, nós estudamos na USP, e então
temos decidido, e na segunda-feira nós não temos muita responsabilidade no seminário, então decidimos visitar na USP com o propósito de evangelizar os universitários. Então nós chegamos, segunda passada, nós encontramos um chinês, por acaso. No departamento de física tem um refeitório onde nós podemos entrar. Agora a USP também não é fácil de entrar, porque tem aquela roleta, tem que ter carteira para entrar. Então nós temos que achar um lugar um pouco público, e restaurante podia entrar. E lá estava sentado um oriental, aí eu me aproximei, aí ele contou, né, Yang Son, o nome dele, disse que veio da China fazer pós-doutorado na física e estava voltando. E aí nós conversamos, acho que quase 40 minutos com ele, questão da paz interior. Paz interior. A gente vê como pessoas estão em busca dessa paz verdadeira, né? Verdadeira. Agora, universitários, como o irmão disse, querem entrar na universidade justamente para realizar a sua vida, né? Ter sucesso. Mas o que maioria das vezes encontra na faculdade, depois de entrarem, aqui acho que tem vários universitários, né? É uma frustração em vários aspectos. Frustração. Né? Então eu gostaria de citar um pouco o que acontece no campo universitário e o que os jovens enfrentam no campo universitário dia a dia. Eu citei, talvez seja uma palavra mais certa, é caos. O que mais acontece no campus universitários é festa. Diz que festa. Antigamente falava que festa era uma vez por semana. O André, ele comentava que os veteranos passam vendendo convite, né? E muitas vezes alguns são obrigados a comprar, né? E acho que dependendo das escolas, festas 2 vezes por semana, né? Então, e nós podemos lembrar o que aconteceu, né? Com a Santa Maria, aquela tragédia onde 242 pessoas morreram, todos universitários, nós lembramos, né? Quase todos, se não me engano, né? E estava havendo que festas, né? Festas. E isso trouxe tragédia, né? E acho que vocês e eu também, quando aconteceu essa tragédia, a primeira questão que surge, será que eles tinham Cristo, Jesus no seu coração? Esta era eu creio que fosse uma questão, né? A dúvida que surgiu no nosso coração, não é? Será que alguém trabalhou com pelo menos algumas pessoas daquelas que partiram daqui, com o Evangelho de Cristo Jesus, sobre a eternidade? A eternidade, né? Eles tomam muita bebida alcoólica na faculdade. Eu estava olhando internet, os jovens, quase 44% dos jovens têm experimentado bebida alcoólica na época da faculdade. 44% jovens. Então, mais ou menos 20% saem da escola, da faculdade, alcoolizados. Como é que isso acontece? Eu conversei com um rapaz, um ex-aluno, Mateus, ele veio ele é de São Carlos, está fazendo engenharia da USP de São Carlos, fez 1 ano na Palavra da Vida, e nós tivemos um discipulado com ele. Ele disse que quando a festa, 1 vez por semana,
o aluno só paga R$10, simbolicamente, e pode tomar cerveja à vontade. Cerveja. O outro, eu estava compartilhando isso com o professor Granconato, ele comentou que, não, a companhia da bebida alcoólica, cervejaria, eles querem dar. Por quê? Para viciar. Já na época de faculdade de jovens, com bebida alcoólica, para que depois eles venham consumir bebida alcoólica. Então sobra. Quem quiser beber cerveja. Então, eu creio que a igreja sabe, né? Sabe essa gravidade da questão da bebida alcoólica do Brasil inteiro. E onde acontece mais? Justamente na época da faculdade, da escola universitária, não é? E suas consequências são desastrosas, não é? Desastrosas. E drogas, não é? Eu creio que acho que vocês conhecem melhor do que eu a questão de drogas. Universitários têm consumo de drogas mais intenso e frequente. Isso eu tirei do internet, não é minha pesquisa pessoal. 48% já experimentaram alguma droga ilícita, não é? Ilícita, na vida, enquanto o índice da população brasileira seja de 22%. Em geral, índice geral da população brasileira que tem consumido droga, é 22,8%. Mais que dobro, proporcionalmente, os jovens universitários consomem drogas, né? E questão de imoralidade. Acho que não é difícil de entender, né? Depois de beber bastante, depois de drogas, o que vai fazer? O que eles vão fazer? Eu creio que é um processo natural, né, que acontece. Confissão de um primeiro-anista de Unicamp, eu ouvi dizer de um obreiro que, quando foi no primeiro ano, participou numa festa no Unicamp. Aí bebeu muito pela curiosidade, ela é cristã, né? E bebeu, não sabe o que fez, mas quando ela acordou, de madrugada, todo mundo estava num local sem nada, não é? Inconscientemente. Então dá para imaginar, talvez você pode falar para mim que o Jang acho que está exagerando para... Não, eu não estou exagerando, talvez seja muito mais grave do que, porque cada vez que eu ouço eu fico mais surpreendido, infelizmente. Homossexualismo, eu creio que esse é um desafio muito grande atual, mas quando eu ouvi esses dois relatórios, eu quase caí de costa, porque há uma ex-aluna chamada Elis, a Esther, minha esposa, discipulou ela, né? Ela estudou o seminário A Palavra da Vida 3 anos, mas ela já veio casada, já a idade, e tem 2 filhos grandes, né? E depois que terminou o seminário, e agora, ano passado, acho que foi esse ano começou a fazer letras, curso de letras na FAAT, Faculdade de Atibaia, né? Faculdade de Atibaia. Na classe dela tem 10 meninas. Ela me contou que das 10 alunas, 7 são lésbicas. 70%.
70%. Quando Elis contou, eu e Esther, nós ficamos assustados, não é? Agora, foi acho que julho, o filho dele, o chamado Renan não, Luan, né? Luan estuda na UFSCar em São Carlos, ele faz da educação física. Aí conversando Elis e o Luan na mesa, o Luan disse que na classe dele tem 30 alunos, 18 são homossexuais. Isso comprova o quê? Comprova mais de 70%. E parece que tudo indica, agora com essa onda de homossexualismo aberto, na faculdade, parece que isso está virando uma moda. É isso que eu estou percebendo. Como suas amigas são lésbicas, então outra que não é, sendo influenciada. Eu creio que acho que você já deve ter ouvido que até, né, nas escolas primárias acontece isso, né? Então, há essa influência tão forte, não é? Então essa é a situação tão apavorada. E ainda mais, pregação ferrenha de socialismo na faculdade. Socialismo, né? Isso não é que eu tenho ouvido de vários que trabalham no campo universitário, mas isso até saiu na Veja. Eu não sei se irmãos e irmãs lembram dessa Veja, de 6 de julho de 2011 já, não é? Que apareceu a Veja, esses são os comentários dos professores que não aguentaram pressão socialista ou comunista dos professores com essa ideologia, apoiados pelo governo. Vocês sabem disso, não é? Aí, então, um dos símbolos da luta pela democracia durante o regime militar, a Universidade de Brasília tornou-se reduto da intolerância esquerdista. Muitos não sei se muitos, mas vários professores. Na Veja apareceram várias fotos de professores comentando essa pressão. Não consegue sobreviver. E, então, a Universidade de Brasília se tornou palco das piores cenas. Intolerância, não há espaço para diálogos. Ou você partilha do pensamento dominante, que é a ideologia comunista, ou será perseguido. Isso aqui no Brasil, em Brasília, Universidade de Brasília. Não é? Aqui é o professor, não é? Procurador mestra em direito pela UNB, Kaufmann, não é? Além do mais, o que? Além de socialismo, uma influência forte e persistente do ateísmo. Os professores, maioria dos professores tem prazer de falar mal contra o Evangelho de Cristo. Contra. Quando tiver oportunidade, o professor vem e fala mal. Justamente o que aconteceu com André Forte na classe do Mackenzie, não é? Ele contou que ele estava fazendo direito. Eu creio que talvez professores do direito sejam mais, né, tenham mais essa tendência contra cristianismo, religião, mas principalmente cristianismo. Então, André Forte, numa aula, entrou o professor, aí já começou a falar mal de cristianismo, criticando severamente. E todo mundo quieto, os alunos ouvindo. Mas André Forte via nessa pregação desse professor que ele não
conhecia bem o que era cristianismo verdadeiro, né? Aí ele praticamente pregou ateísmo, e depois que terminou, ele disse assim: se alguém daqui quiser comentar, eu gostaria de dar um tempo. Alguém quer falar? Todo mundo quieto. André pensou, orou, levantou a mão. Se o senhor der um pouco de tempo, eu gostaria de falar. E foi lá na frente, explicou o que era verdadeiro evangelho. Verdadeiro evangelho. Terminou a aula, o professor veio e pediu desculpa por algumas ponderações erradas. E ainda mais, o que aconteceu foi, vários colegas da classe vieram perguntar para André, fala um pouco mais do seu Jesus, não é? Outro veio e falou: André, eu tenho problema, pode ajudar? Ele ganhou respeito. Isso demonstra como as almas dos universitários estão sedentas, não é? Eles precisam de Jesus, Então, os universitários vivem nesse clima tão decadente, tão anticristão, corrompendo suas almas, não é? Consequências, almas sedentas, mais sedentas, sem propósito verdadeiro. Imagina, vai na faculdade, jovens, 3, 4 dias ouvindo que o evangelho está errado, Deus não existe, ouvindo todos os dias. Como é que ficaria a alma desses jovens, não é? Bebidas, drogas, homossexualismo ao redor. É um inferno. Eu diria que é um inferno, não é? Mas isso é realidade. Onde é o campo onde a batalha espiritual mais feroz e mais sangrenta e travada. O aluno é bombardeado ininterruptamente pelas influências ateístas, humanistas, misticismo, mas menos influenciadas pelos ensinos cristãos. Porque há realmente poucos trabalhos preocupados com a alma desses jovens universitários pela igreja brasileira. Muitas vezes a igreja não sabe o que um universitário passa durante a semana na escola e volta esgotado. Só que a igreja, como não conhece a situação, né? Cada vez mais frustrado, né, no caso. Por isso, a pesquisa fala que mais de 60% dos adolescentes que cresceram na igreja desde pequeno, depois de entrar na faculdade, perdem a fé, afastam da igreja. A última segunda-feira, comentei que eu, Esther e o Samuel, também nós fomos juntos lá, falar de Jesus lá na física. Encontrei um rapaz chamado João Pedro. Aí, normalmente eu vou na mesa onde está sozinho, né? Mesa que está várias pessoas, porque estão bem. Mas quem come sozinho, sempre dispõe um pouco de tempo. Então eu vi o rapaz comendo sozinho. Aí, posso sentar um pouco? Qual é o seu nome? Perguntei, né? Aí ele falou, João Pedro. Aí eu, uau, João Pedro? Seu nome é especial. Eu falei, você sabe por que é especial? Aí ele deu uma risada, aquele sorriso que eu sei que ajuda.
Por quê? Eu perguntei. Aí o João, porque tenho 2 nomes, né? Nomes de 2 apóstolos, que é João e Pedro e Jesus. Aí eu falei, então você é cristão? Sim. Você vai na igreja? Vai. Mas não estava muito animado, João. Aí, você vai na igreja, você é cristão? Então você, o que está fazendo aqui? Você tem que evangelizar. O que nós estamos fazendo? Nós viemos da palavra da vida. Aí ele falou nome da igreja. Se eu falasse para vocês, vocês conheceriam o pastor, é muito conhecido. Muito conhecido, com certeza, acho que muito. Aí, então você deve conhecer a palavra da vida. Aí ele falou, sim, eu conheço. Aí me apresentei, eu sou professor, minha esposa, depois apresentei o Samuel, ele é aluno e tal. Aí eu falei, João Pedro, então você tem que evangelizar, não é? Ser cristão. Aí ele falou, mas eu estou meio desanimado, não estou firme. Aí o Samuel estava vindo, aí eu falei, Samuel, vem conversar com, né? Porque eu vi outro também, né? Então eu fui para aquele chinês. Aí o Samuel continuou conversando, leva papo. E Samuel conversou, acho que uns 30, 40 minutos com ele. Aí depois Samuel contou que, apesar de que ele vai na igreja, apesar de que ele é crente, não tinha muito certeza de que ele era cristão. Estava meio perdido. Confessou para Samuel. E ele falou que depois de toda a conversa, quando despediu, disse que ele falou para Samuel, acho que Deus mandou vocês para mim hoje. E ele comentou que não só ele está nessa situação, ele conhece vários seus colegas que frequentavam igreja, agora não vão mais. Se afastaram de Deus. Próprio João Pedro falando isso. Ele conhece, ele fala, não é? Então, essa pesquisa não é só pesquisa, é uma realidade. Talvez até mais. Mas dá para entender por quê. Imagina uma pessoa convivendo num ambiente que nós acabamos de compartilhar, não é? Agora, a Futuro da Nação Brasileira, eu já vi, né, já comentei, acho que tem que terminar, né? Até que horas? A 10h15, sim. Então, eu gostaria muito que universitários, se nós evangelizarmos esses universitários hoje, certamente o Brasil mudará daqui 10, 20, 30 anos. Por que eu posso dizer com certeza? Porque Coreia aconteceu isso, justamente, né? Onde nós viemos. No ano de final de anos 60, 1960, começo de 1970, começou um avivamento muito forte na Coreia do Sul. Eu creio que irmãos e irmãs conhecem o pastor Po Yong-jo, não é? É justamente naquele momento cresceu aquela igreja. Agora dizem que tem 500 mil membros, não é? Não só aquela igreja, mas várias outras igrejas começaram a crescer depois da Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia aconteceu em 1950. Mas, além do avivamento da igreja coreana, um homem chamado Jun Gon-kim, ele era bem amigo de Bill Bright, que começou a Cruzada Estudantil para Cristo nos Estados Unidos. Ele foi estudar nos Estados Unidos, conheceu Bill Bright, ele trouxe para a Coreia essa visão, trabalhar com universitários. O trabalho foi muito consistente. E hoje, depois de 30, 40, 50 anos, esses universitários, naquela época, conheceram Jesus, que foram discipulados com os valores de Deus.
eles se tornaram líderes na nação, não somente como pastores da igreja, mas em várias áreas, empresarial, política, social. Então, ainda que a Coreia também tem seus problemas, tem essa influência, né? Por isso, eu creio nessa, não somente na Coreia do Sul, mas Estados Unidos também. Ainda continua um trabalho muito forte no campo universitário, né? A pergunta. Coreia, UNT, eu fui nos Estados Unidos com a minha esposa, que meus filhos moram lá, quando nós fomos para estudar, eles já estavam na faculdade, ficaram lá, então nós fomos para os Estados Unidos. Eu visitei a Universidade de Texas do Norte. Lá há mais ou menos 25 mil alunos. E lá tem 40 trabalhos. Podemos dizer 40 missões trabalhando naquela universidade com alunos. Conseguia ver um grupo de pessoas. No Brasil, na faculdade, a gente mais ouve do ABU, não é? ABU tem poucos lugares onde alfa e ômega também trabalham. Mas é muito escasso, comparando, não é? Então, ainda os Estados Unidos têm esse trabalho consistente com universitários, edificando futuros líderes. Agora, problema brasileiro, né? A igreja brasileira não conhece a realidade séria do campo universitário, necessidade de evangelismo. Essa é a realidade. Outro problema é cristãos de guarda-roupa, né? Eu aprendi isso de Lucas Evangelista. Ele falou que esse é cristão de guarda-roupa. Eu não sei se acho que a igreja já conhece, né? O que significa esse termo. Aquele cristão que vai no meio escondido, entre seus colegas da faculdade. Nem sabe ser cristão, né? Que nem João Pedro, ele confessou, né? Mas ele voltou muito animado. Se Deus quiser, nós temos orado para que nessa segunda, amanhã, possamos reencontrar ele, não é? Devemos fazer o quê? Encorajar, não é? Esses cristãos de guarda-roupa têm medo de evangelizar, porque realmente há perseguição dos universitários não crentes sobre crentes, né? Nós fomos apresentar numa igreja lá perto de leste de São Paulo. Aí uma senhora, ela é senhora, mas estava estudando à noite faculdade. Ela contou que colegas da classe estavam perseguindo ela, sabendo que ela é cristã. Quando faz trabalho em grupo, deixa de lado ela. Quando ela comentou, ela estava chorando, sentindo isolada. Há perseguições. Por quê? Cristão universitário não vai tomar chopp, não vai na festa. Então, colegas dele não gostam disso, não é? Há perseguição, não é? Então, a igreja tem que ajudar e equipar, não é? Esses jovens para viver como missionário, né? Missionário lá no campo. Então, os universitários cristãos ou talvez são influenciados, ou são influenciadores. Eu creio que não existe opção do meio. Ou João, ou Pedro, né? João Pedro, desculpa, viver influenciando seus colegas com o Evangelho de Cristo, ou ele viverá o quê? Sendo influenciado por outros, não é? Esse é o desafio, não é? Testemunho, eu já falei André Forte, não é? Mas se o cristão
guarda-roupa, cristão de guarda-roupa, em vez de ficar escondido, não é? Se ele criar coragem, dizer que, não, eu sou cristão, eu não tomo chope, porque meu Deus me ensinou assim, a palavra de Deus fala assim. Com coragem, proclamar o evangelho com coragem, vão ganhar o quê? Respeito. Não somente o André Forte, o rapaz chamado André, o José Hilário, também ele contou a mesma coisa. Quando ele, na classe, ele contou que antes, né, isso depois de terminado férias, do julho, em agosto, na classe dele, o professor perguntou, porque eles estavam no último ano. Aí o professor queria ouvir o que cada um vai fazer depois de terminar a escola, né? Aí todo mundo estava falando e José Hilário pensou, uau, acho que eu tenho vergonha, não quero falar, né? Pensou, quando chegou na sua vez, ele levantou, criou coragem e disse assim, eu, antes de férias, eu queria trabalhar muito, ganhar dinheiro, comprar uma boa casa e bom carro, e viver com minha família feliz. Só que, mês passado, no julho, eu fui num retiro, e meu propósito da vida mudou. Agora, eu vou deixar, depois que terminar a faculdade, eu vou entrar no seminário e vou viver para Cristo. Aí ele ficou um pouco envergonhado, mas disse que depois que terminado o intervalo, aconteceu como o André Forte. Vários colegas da classe vieram perguntar, né? José, me ajuda. Acho que você pode me ajudar. Outra pessoa, fala um pouco de Jesus para mim, né? Ganho respeito, tá? Então não podem. Eu creio que isso se aplica para todos nós, não é isso? Não só para universitários, certo? Temos que olhar as pessoas, seu amigo, seu vizinho, aquela alma sedenta. E acho que você sabe que a pessoa está com um problema, não é? E você sabe que precisa de Jesus. Tem que falar. Quando você ora por ele, começa a falar de Jesus. Aí sim, você vai se tornar o quê? A bênção para aquela pessoa. Não é? Então, a igreja, essa parte eu gostaria de também conversar mais, né? Depois com o pastor e os obreiros, mas o que a igreja pode fazer com esses jovens universitários? Fazer acompanhamento, né? Quando eles voltarem da faculdade, final de semana encontrarem, dá um abraço, como foi, né? Durante a semana, como foi a batalha, ora por ela, por as pessoas, né? E também o que? Faz treinamento, porque quando for evangelizar, tem medo, não é? Eu não sei se, eu sempre falo para alunos, nós ceder, quase toda semana nós temos ido para a rodoviária de Atibaia, levar alguns alunos ou aluno para evangelizar, né? Mas toda vez, quando está dirigindo o carro, indo para a rodoviária, tem aquele frio,
coração. Medo surge de novo, né? Como é que vou abordar a pessoa e falar de Jesus, né? Mas quando você chega lá, começa a abrir a boca, compartilhar, Deus dá coragem, fé, sabedoria o que falar, não é? É difícil, eu sei que é difícil, mas por isso os jovens precisam ir juntos, né? Então a igreja deve enviar os universitários para a escola universitária como missionários, equipando eles, colocando propósito de missão e enviá-los, não é? O céu pode fazer despertando a igreja local, oferecendo ferramentas, promovendo trabalhos também de outras missões, também auxiliando como começar o trabalho, né? E é isso mesmo, né? É o projeto. Esse é o fundador de Cruzada. Ele escreveu assim: o Senhor nunca tem em mente que você vivesse uma vida de mediocridade, silenciosa e impassível. Não deve voltar aos pequenos planos e alvos, sem expressão do seu passado. Deve alcançar alvos impossíveis, realizações sobrenaturais, para a honra e glória do Senhor. Posso orar? Será que pode? Vamos orar então, terminando. Senhor, muito obrigado pela Tua graça manifestada na cruz, trazendo-nos a vida eterna, desfrutando essa vida eterna já aqui na terra. Também obrigado porque o Senhor nos deu o propósito da vida. Nós sabemos em Cristo Jesus. Agora nós, de onde nós viemos, para onde nós vamos. E também agradecemos porque o Senhor nos uniu como uma igreja de Cristo, e nos deu a ordem do grande comissão, porque há muitas almas sedentas, gemendo, pedindo de Jesus Cristo. Aquelas almas precisam de Jesus Cristo. Use-nos para falar o Evangelho de Cristo Jesus, a verdadeira esperança da vida. Senhor, nós hoje compartilhamos a importância do evangelismo dos universitários, como esses jovens que são futuros da nação, vivem num ambiente de desafio muito opressivo, muitos perdendo sua fé. Use essa igreja para proclamar evangelho para aqueles jovens. Sabemos que esse todo trabalho é do Senhor. Promove essa igreja, equipa essa igreja para equipar os jovens de hoje, para eles serem futuros líderes com os valores divinos de Deus. É o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Só para a gente poder fazer aqui uma pesquisa. Quem está estudando aqui? Só levanta a mão rapidinho. Quem está estudando, seja escola, faculdade, tem irmãos que voltaram a estudar. Tá bom, obrigado, pastor. Alguns não estão, a Luana está trabalhando, né? Mas uma coisa, pastor, muito obrigado. O pastor vai almoçar conosco e à noite também está, ele vai, terminando aqui, ele vai ter um tempo. Tem oportunidade também para aqueles, né, pastor? Sim. Adultos que queiram ajudar, né? Tem. Precisamos então do apoio e oração, né? Estamos abertos à conversa. Obrigado. Pastor vai almoçar conosco hoje lá em casa. Se você gostaria de alguma forma de se envolver, saber mais, me procure ainda agora de manhã, tá bom? Por favor, tá?
Se alguém gostaria de se envolver com esse ministério, pelo que eu conversei com o pastor, realmente o foco é bem para a questão do universitário, mas a gente pode fazer adaptações para escolas públicas, a gente pode conversar sobre isso também, né? Pensando, a Ana Cláudia está lá, está estudando também, de repente dá uma oportunidade, algum outro irmão gostaria de estar... nós temos professores aqui, ó. Quantos professores a gente tem aqui, ó? Ó, que benção. Obrigado. Então também a gente pode investir. Se você gostaria de se envolver, de ouvir um pouco mais, de conversar sobre isso, me procura agora de manhã, tá bom, pessoal? Para a gente poder trocar umas ideias e eu dar algumas informações importantes para você. Vou pedir ao diretor, nós vamos fazer o nosso encerramento. Temos 5 minutos, então antes disso, pastor, o senhor pode vir aqui na frente. Se alguém tiver alguma pergunta, vamos aproveitar, de repente surgiu alguma coisa no seu coração, a gente tem 5 minutos. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, aproveitando aí a oportunidade? Se já tem algum resultado que o senhor pode compartilhar? Sim, foi um período muito longo, né? Porque nós já 6, 7 anos, mas agora o Lucas Evangelista, esse trabalho fruto, que assim, de repente do ano passado, um ano que o Lucas foi para Piauí, porque ele sempre teve o desejo de trabalhar na região do Nordeste, então foi para lá e abriu várias frentes. Então, por exemplo, além de evangelismo pessoal, a escola lá federal de Picos, eles abriram um chamado curso de extensão, que é algo que acho que nem isso será difícil acontecer aqui em São Paulo. Eles abraçaram, então abriu o curso para 8 alunos que eles vão trabalhar um trabalho social junto com a igreja daquela região, como um tipo de estágio, não é? E o Lucas intermediou o céu, não é? E também não somente os alunos, agora reuniu os professores e estão orando, professores cristãos. Então tem oração, acho que é semanal, né? Então vai lá orar. Além de reuniões em, acho que é 6 escolas, Picos e Floriano, e também está reunindo um tipo de encontro, café com fé, né? Onde há uma certa discussão com jovens universitários a questão de fé, e Deus tem aberto assim em pouco tempo várias frentes. E aqui São Paulo está um pouco difícil, mas agora com essa nossa ida para a USP, eu creio que Deus esteja abrindo a porta. Nós podemos ver o resultado e pouco a pouco está abrindo. Por exemplo, esse semestre, porque semestre passado eu estava em sabático, né? Porque eu estava doente. Agora esse semestre Deus está assim, dá para ver que está abrindo a porta em umas 3 cidades, né? Então eu sei que é um trabalho demorado, mas eu fico muito assim agradecido a Deus, porque cada vez mais Deus confirmando esse projeto.
Só repetindo para o pessoal da internet, eu vi a irmã está fazendo um comentário sobre, em alguns cursos, até cursos eletizados, como de medicina, o uso alto de cocaína, e algumas meninas que se prostituem, não tem problema, que se prostituem até para pagar a universidade, né? Mais alguma pergunta, irmãos? Irmão Carlito? Encorajamento, incentivo. Amém. Obrigado, irmão. O irmão, só para comunicar, o irmão está encorajando, está dizendo da importância que ele tem percebido do ministério, encorajando a equipe a continuar trabalhando, porque nossa igreja tem procurado dar esse conhecimento, essa profundidade, mas muitos chegam lá sem isso, né? Sim, interessante, irmão, falando dos filhos que já passaram pela faculdade, e realmente é uma luta, né? Irmã Deise. Amém. A irmã também está encorajando. Amém. Também falando realmente que ela tem notado essa influência, né, em relação dos jovens que vão para a faculdade, que os nossos jovens sejam influenciadores e não influenciados, né? Irmão Joel. O Joel está perguntando, vou pedir para o pastor responder no microfone, o pessoal da internet poder ouvir, que a gente está transmitindo. Ele está perguntando ele está dizendo que realmente não se ouve falar muito sobre isso, né?
E existe alguma dificuldade, existe algum impedimento para que, a nível, por exemplo, de reitoria, alguma coisa assim? Por favor. Existem dificuldades. Por exemplo, a escola em si contra uma religião pregada, né? Mas então, no caso de Piauí, foi uma exceção. Eu ouvi dizer que lá no Unicamp, um grupo estava promovendo uma conferência, mas tudo estava programado para ter essa conferência dentro da faculdade, mas algumas pessoas sondaram que tinha a ver com o cristianismo, a escola cancelou. E na USP diz que também aconteceu a mesma coisa. Então, a escola em si... agora, a dificuldade que eu vejo para os alunos começarem o trabalho é questão da disposição e coragem. Porque eu vejo que se não tiver uma experiência pessoal de evangelismo, bem preparado, bem treinado, seria difícil criar essa ousadia de ir lá. Né? Então, eu acho que é muito importante a igreja, né, preparar, né, esses jovens que estão na faculdade para poder, quando chegar na escola, criar coragem de evangelizar. Eu acho que isso faz a diferença. Isso, né? Ainda que haja várias outras dificuldades, se os jovens da igreja estiverem preparados com o espírito missionário, com valores firmes, valores de Deus firmes, eu creio que poderá evangelizar e começar o trabalho, alcançar. Pedir ao nosso diretor, quero agradecer desde já, pastor Jang, pela oportunidade. Se você tiver alguma palavra depois, gostaria de dar, como várias palavras de encorajamento, pode também procurar, né? E à noite o pastor vai estar conosco também, compartilhando da palavra de Deus. Lira, você? Então vamos lá.